Agradecemos a Deus pela sua fidelidade, o Senhor é fiel. Não vamos repetir o que já falamos ontem à noite, mas seja bem-vindo à Escola Dominical. A Escola Dominical é lugar para nós aprendermos. Os melhores crentes são os crentes da Escola Dominical. Você pode, não adianta, a igreja pode ter 1000 pessoas, você pode separar umas 90 pessoas de 1000. Por isso que o desafio de entrar no céu é muito grande. A Bíblia diz assim que a porta é estreita. Não que Deus quisesse que a porta fosse estreita, a verdade é essa. Mas na verdade, por que ela é estreita? Para selecionar qualidade. E essa é a proposta de Deus. A gente vê que a jornada cristã faz seleções. A Bíblia mostra isso de uma forma bem clara. São as nossas próprias atitudes que vão nos aprovar ou vão nos desaprovar. Não é Deus, são as nossas atitudes. Ele simplesmente vai cumprir o que tem que ser cumprido, o que está determinado. Mas são as nossas atitudes que, no seu contexto claro, fazem com que as nossas atitudes serão aprovadas ou em questão ou desaprovadas. Eu estava ouvindo aqui vocês cantar e, claro, cantando junto, e eu acho que eu não devo estar fora da direção daquilo que Deus colocou no meu coração. Qual foi o primeiro cântico que nós cantamos? Reina em mim. Não foi isso? Foi ou não foi? Bom, foi esse primeiro cântico. Qual foi o segundo? E agora? Junto? Então vamos mudar a ordem. Junto a ti, reina em mim, e vê se desperta, né? A gente tem que entender uma coisa. Deus, Ele fala com a sua palavra. Mas vocês que são alunos da Escola Dominical sabem que os salmos eram cantados. Muito foi falado aqui quando estivemos aqui na Escola Dominical. Os salmos foram cantados, a maioria deles. Por isso você vê Asaf, Amã e Jedutum em evidência no livro de Salmos o tempo todo. Prova clara o quanto Deus quer que a sua palavra seja de diversas formas conhecidas em nosso interior, nosso coração. Você vem para ouvir, viemos aqui para aprender e para crescer. E eu não vou abrir mão daquilo que realmente estou decidido a falar. Quem sou eu? E quem eu era? Primeiro eu vou falar aqui quem eu era, para depois falar quem eu sou. Porque são duas coisas importantes que nós precisamos saber. Bom, quem era a Márcia? Quem era a irmã Glória? Quem era a irmã? Eu lembro quando a irmã veio para a igreja, as primeiras vezes. Eu lembro de você, mas escapou minha mão. Espera, Janaína, a irmã, a Ana, o Isaac. O João já estava aí quando eu cheguei, né? Já, né? Eu poderia enumerar alguns aqui. Luz, quando veio, ainda era lá em cima, né? Quem eu era? Afinal, qual é o meu histórico? Qual é a minha história? Aí tem pessoas que falam assim, saudosismo. Não é nada disso. Irmãos, a Bíblia diz assim, que nós não devemos remover provérbios, as antigas divisas. As divisas servem para quê? Saber aonde tem início e fim. Ali tem uma divisa, naquele cantinho. Você não a vê, mas ela está enterrada lá. É uma pilastra, tem um númerozinho que equivale ao número do terreno dessa propriedade, quando aqui foi loteada há muitos anos. Quando você compra um terreno novo num loteamento, tem um códigozinho numa barra de concreto. Aqui parece que não é bem assim. Aqui é pauzinho, e se remover o pauzinho, só Deus sabe onde fica, tem que chamar o agrimensor. Mas a maioria das loteadoras usa um número e equivale ao teu terreno, onde se sabe
divisa de começo e divisa de final, aonde termina e onde começa a sua propriedade. Aonde nós começamos? Da onde que começou a minha vida? Aonde eu estava no passado? Quem era eu? O que eu fazia? O que eu fiz? Nós precisamos lembrar pela palavra de Deus que a Bíblia nos diz, o Salmo 51, a Bíblia diz assim, verso 5, o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Primeira coisa, todos nós estamos debaixo, ou estávamos debaixo de uma condição de punição. Então eu sei de onde que eu vim. Eu vim gerado sob condição de pecado. Sob condição de pecado. Todos nós. Por isso que Romanos 3, 23 assim diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão do caminho do Senhor. Vamos voltar lá em Gênesis, é muito importante. Novo e Velho Testamento é no seu contexto geral, o novo se completa pelo velho, o velho se completa pelo novo. As profecias do velho se concretizam no novo, e assim sucessivamente. A Bíblia é um todo, é a palavra de Deus, é Deus usando. Quantas vezes você já leu Provérbios, Salmos, e você diz: é tão atual quanto há 1000 anos atrás. É como pegar o jornal de hoje, 7 da manhã, e abrir notícia fresquinha do dia. Mas a Bíblia, ela não é como muita gente pensa. Muita gente pensa assim: a Bíblia é coisa retrógrada, passada. Não é exatamente isso. É a palavra de Deus, viva, eficaz, boa para corrigir, redarguir, instruir em justiça, segundo Timóteo diz bem claro, deixa bem clara essa questão. Deus usa a sua palavra. Portanto, nós precisamos lembrar quem eu era. Eu era nascido sob condição de pecado. Portanto, sobre mim reina ou tenta governar uma ação que quer me levar sempre aonde? A pecar. Por isso que é a nossa luta constante contra quê? Contra o pecado, contra a natureza, contra a nossa natureza mesmo. De repente, um dado dia, você se pega tão santo, e dali uns 4 dias você se pega e diz assim: poxa, mas espera aí, cadê o santo que estava aí? Faz 3 dias eu estava quase no Monte Everest, bem no alto, lá para hastear a bandeira e conquistar a vitória, né? Agora eu já estou descendo do outro lado dele, né? Porque há uma herança sob a condição nossa, de querer sempre nos seduzir, que quer sempre levar a gente a falar: poxa, mas eu luto com isso, eu batalho contra isso. Essa será a nossa luta até o dia em que encontrarmos Jesus, até o dia em que nós nos depararmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Romanos 11:32 que nós fomos gerados e sobre nós estava a condição de desobediente. Isso é coisa do passado. O que eu quero fazer você lembrar, quem você era, quem nós éramos. Nós não podemos esquecer quem nós éramos. Já imaginou que se você perdesse a sua origem da sua família? E alguém pergunta assim: quem é o seu pai? Quem era o seu pai? Quem era a sua mãe? Aí você diz: não sei. Mas a maioria sabe, não sabe? Por quê? Aonde está escrito isso? Lá no seu SIC e no seu RG. Está ali filiação. Está lá na certidão de nascimento. A filiação, nós viemos de uma geração, fazemos parte de uma família, de uma cultura, e isso é importante. Nós sabemos da onde procedemos, da onde nós somos. Eu sou herdeiro de família tal, faço parte dessa geração. Eu não posso esquecer da onde Deus me tirou, porque conforme eu for andando, é muito bom saber que Deus está fazendo coisas grandes, mas eu nunca posso me esquecer que eu era, quem eu era, e aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, porque eu preciso fazer essas comparações sempre, caso contrário eu não vou avançar. Porque se eu não tenho um ponto de partida, aonde que eu vou querer chegar? Eu tenho um ponto de partida, está ali, mas onde eu quero chegar? Qual é o meu ponto de chegada? Então eu preciso conhecer meu ponto de partida e o meu ponto de chegada.
Não é assim? Destino e... eu tenho destino. Aonde quero chegar? Não é o destino que dizem no velório, não é aquele destino, é aquela terminologia. Destino que eu digo é um propósito, é um endereço aonde eu quero chegar. O meu destino é chegar aos céus. O meu endereço é chegar aos céus. Portanto, Deus sempre na sua palavra, você pode pensar até porque eu estou falando heresia aqui, para não aguçar sua mente para esse lado negativo, vou aguçar sua mente para o lado positivo. O Senhor Jesus, quando libertou Gadareno, ele disse assim, o que Jesus disse após a libertação do Gadareno? Vamos ver se você lembra. Vai, anuncia os teus. O que Jesus estava dizendo? Faz eles lembrar quem você era. Traz a memória, refresca a memória dos teus familiares, faça eles lembrarem quem você era e quem você é hoje. E aí ele passou a anunciar nas Decápolis, são 10 cidades, as quais ele foi de uma a uma anunciando a palavra de Deus. Deus nos diz em Deuteronômio, Levítico, em Êxodo. Vamos para Êxodo. Êxodo, ele diz assim: ajuntem 12 pedras do Jordão e levem consigo essas 12 pedras, para que no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, o que significam, vocês poderão dizer: essas aqui são pedras do Jordão que Deus nos fez atravessar em seco. Isso quer dizer o que? Não esqueça passado. O passado é importante. Tem gente que quando se converte fala assim: passei uma borracha no passado. Passado? Nunca mais. Mas outro dia está falando do passado. É só da boca para fora. O passado que eu quero dizer não é um passado que você fica preso a ele. Guarde bem isso. Mas é um passado que serve como referência para que você não continue sendo o mesmo. Vão passar anos e vidas, tempos, estações, meses, gerações. E aí um dia você vai se lembrar: eu morei em Descalvado, fiz isso, fiz aquilo. Cheguei lá assim, estou saindo assado. Fiz isso, fiz aquilo, etc. Porque isso revela o agora e o futuro. Saber que Deus está trabalhando nessa condição nas nossas vidas. E nós precisamos entender uma coisa: isso é tempo, é o Kairos de Deus, que você está cansado de ouvir também. É o tempo de Deus. E saber o tempo de Deus para as nossas vidas, precisamos saber: é para o norte, é para o sul, é para o leste, para o oeste. É Deus agindo, é Deus trabalhando. E é claro que para entender isso não é fácil muitas vezes. É muito bonito você ler Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, é romântico, é lindo, não é? Sai, leva as vacas, a boiada, faz festa, leva os empregados, faz churrasco pelo meio do caminho. Mas pensa que é fácil? E cadê o endereço da chegada? Tinha marcado lá onde era para ele parar? Não. Sai, mas sai, vai para onde? Vai andando. Olha, se não forem com você aqui, a Bíblia diz assim: tem Israel inteiro para você percorrer. Tem um monte de cidade aí que você pode viver e vai viver muito bem. Se não te receberem aqui, tem outras portas ali. Não é assim que funciona? É assim. Você olha para a perseguição que Jesus fala para os discípulos, na perseguição. Eles iam de cidade em cidade, ia indo. Só teve um que resolveu fazer a jornada ao contrário, o apóstolo Paulo. Quando o Espírito disse lá na praia para os irmãos: olha, esse daí vai, o cinto desse homem aí, pegaram o cinto dele, levantaram, sei lá, o cinto, e quem é dono desse cinto? Sou eu. Então, olha, você que é proprietário desse cinto, tem uma coisa: Jerusalém vai ser difícil para você. Você vai estar debaixo de luta, perseguição. Deus avisou para que Paulo não viesse a reclamar depois. Mas ao mesmo tempo, Paulo poderia ter feito uma outra coisa. O que vocês acham? A segunda opção:
pegar qualquer navio e vir para a América. Era muito fácil, ninguém mais naquela época conhecia tanto o mar quanto esse homem. Era pegar uma embarcação e ir lá para o Japão, para a China. Provavelmente tinha gente morando lá, mas não, ele fez a viagem contrária e falou: não, eu vou para Jerusalém, vocês parem de chorar, parem de me molestar, que eu vou. E ele foi mesmo, e foi com um propósito definido. E aí nós vemos o resultado final, que eu acho que aí o apóstolo sossegou, pelo que entendemos na história, e escreveu os demais livros que você e eu temos aqui nas Sagradas Escrituras. Ponto de partida. Quem era o apóstolo? Era Saulo. Depois se tornou Paulo. Qual é o teu nome hoje? Qual é o teu nome? Fala aí. E qual será o teu novo nome? Não sabemos, nem eu. Tem o antes, terá o depois. O nosso novo nome, a Bíblia diz em Apocalipse, nós vamos receber como segredo pessoal numa pedra escrita. Bom, o significado do meu nome é assim: filho de William. Quem é William? Deve ser algum gringo. William é nome de gringo, de gente lá dos Estados Unidos, Europa, Alemanha. Não significa nada. Para mim não significa nada. Mas alguns aqui têm nomes que têm significado. Já é alguma coisa, né? Graças a Deus, né? E o meu que não significa nada, eu tenho que me contentar, né? De que o outro que eu vou receber lá, pelo menos signifique alguma coisa, né? Nós éramos doentes, diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 6, verso 5. Doentes por causa da condição do pecado. A impureza reinava, governava sobre as nossas vidas, emoções, sentimentos, desejos. Tudo que fazíamos era impuro, diz Isaías capítulo 6, verso 5. Porque onde reinava a impureza não poderia realmente reinar outra coisa. Esta era a nossa antiga identidade. Nossa antiga identidade era essa. A Bíblia diz mais: éramos também escravos do pecado. E hoje somos o quê? O que você é hoje? Filhos da luz. Antes escravo do pecado, agora filhos da luz. É exatamente isso, porque fomos transformados, fomos gerados. Antes, na verdade, nós éramos apenas ouvintes. E hoje somos ou não somos? Ou continuamos sendo ouvintes? Se continuamos sendo ouvintes, está na hora de mudar essa coisa aí. Sair da categoria de ouvinte e passar a ser praticante da palavra de Deus. Para quê? Para que verdadeiramente seja visto quem éramos e quem nós somos. Caso contrário, o mundo verá a nós ainda com a identidade antiga. Provérbios também nos diz no capítulo, deixa eu ver aqui, 16, verso 5. Nós estávamos separados de Deus. E você sabe que separação é dolorido. É desejo de querer estar junto, de estar perto. Toda separação traz consigo dores, dificuldades, consequências e até trajetória muitas vezes irreparável. Aparentemente irreparável, mas lá no fundo sempre fica uma dorzinha. Quando o pecado veio, separou o homem de Deus, ali no Éden, capítulo 2, capítulo 3, você vê todo o relato, muito claro e específico, de uma forma claríssima, sem deixar dúvida. Deus vinha todos os dias ao Éden, falava com o homem, se relacionava com o ser humano e tinha um compromisso com ele, até que o dia em que Deus chega ao Éden, cadê Adão? E chama: Adão, ô Adão, bom dia Adão, hoje é domingo, vamos conversar. Nada de Adão, né? Ué, onde você está? Daqui a pouco vem dois caras assim com a mão na frente, né? Não é assim? É mais ou menos isso, desculpa, mas é assim. O que é isso? O negócio é o seguinte, sabe como é que é, né? Aconteceu um negócio aí, e aí começaram as desculpas. Eu poderia usar várias figuras de linguagem aqui, mas
Você já entendeu? Deus estava dizendo: poxa, você aprontou, né? Você fez. A partir daí você vê que Adão e Deus e o seu relacionamento se tornaram dificultosos. Quem dificultou o relacionamento? Não foi Deus, foi o ser humano. Você sabe que Deus sempre quer falar conosco. E Deus, Ele fala com as pessoas de diversas formas. Deus falou comigo essa madrugada. Eu ainda vou entender até o final do dia. Talvez se refere a alguém aqui. Mas o que acontece? Nós precisamos entender a linguagem de Deus. Deus sempre desejou estar próximo a nós, conversar conosco, se relacionar com a gente, falar conosco. Mas Satanás, o arqui-inimigo, já estava na face da terra nesse período. Já tinha sido derrubado o Éden. Já estava, segundo a história, a questão cronológica da história está claro que o Satanás vem ao Éden e se manifesta através da serpente, entra na serpente, usa a serpente, e aí vem todo o engano. Nós precisamos tomar muito cuidado com o engano, irmãos. Muito cuidado, porque as pessoas e a sedução mundana, as dificuldades, as circunstâncias, todas elas querem nos enganar. Você olha de novo, e quando olhar pela terceira vez, você diz: não, é miragem. Miragem é aquilo que parece, mas não é. Você já andou sobre o asfalto e lá na frente parecia que tinha água parada? Você fez até assim, né? Nossa, estou vendo coisa. Você não está vendo coisa, não. É o impacto do sol sobre uma camada de pincho, e isso forma uma caloria enorme e forma aquela nuvenzinha, parece uma nuvem, mas é puro calor. E ali você está vendo água, e não tem nada de água lá. É assim que o sedento se encontra no deserto. Ele olha, parece que tem um rio lá na frente, tal é o calor. Ele vai até lá, chega lá, não tem nada, é miragem. E Satanás tem usado muito isso, atraindo os cristãos para fora do redil do Senhor Jesus, mostrando para eles uma pastagem verdejante. Tem água para todo lado, eles chegam lá, não tem nada, é só deserto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não se iluda. As propagandas, elas são a alma do negócio, mas a propaganda também tem muita dela enganosa. Por isso que nós precisamos entender: onde Deus me plantou, é importante que eu gere frutos para a glória de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas ficar tantos anos numa igreja, como que você aguentou isso? Eu conheço amigos que ainda estão nas mesmas. Deus tem seus planos, seus propósitos. Tudo isso nos traz o que? Crescimento. Pega uma árvore e replanta ela consecutivamente, cada 2 anos, tira ela do lugar e planta em outro lugar. E depois a gente conversa para ver se você vai comer fruto dela. Ela vai morrer. Por isso que é importante que os cristãos saibam disso, a necessidade de nós sabermos que nós, no passado, éramos quase nômades, né? Para cá, para lá, sem Jesus, sem endereço, sem propósito, sem uma identidade. Mas agora não. Agora eu estou plantado em Cristo Jesus. Eu estou enxertado em Cristo Jesus. João capítulo 15. A videira verdadeira. Porque cuidado, hein? Também tem a falsa. Se tem a verdadeira, é porque tem a falsa. Por isso que a Bíblia deixa a característica muito clara. Antes eu era um ímpio. Provérbios capítulo 10. Eu era alguém que estava insatisfeito. As pessoas que não conhecem a Deus, numa noite, elas são capazes de ir em 3 eventos diferentes, ou até mais, dependendo da distância de um do outro. Eu já conheci gente que foi em 5 bailes numa noite. Foi ali em Porto Ferreira, saiu daqui, né? Estava no CERT, ficou 40 minutos no CERT, não estava bom, saiu correndo, foi para aquele clube tem um clubezinho ali para trás daquele mercadão lá. Eu até sempre passava muito na frente. Aí ele não gostou dali, ele foi para São Carlos.
na Night não sei quanto lá, que tinha lá na avenida. Night alguma coisa. Pensamos em passar na frente também, porque é tudo trajeto de roça, né? Como a gente fala, né? Não gostou dali? Falei, eu vou em Ribeirão Preto, que dá 80 quilômetros. Ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem condições. Aí chegou em Ribeirão e falou, sabe de uma coisa? Eu acho que dá para dar um pulinho em Franca. Daí ele se lembrou, não, mas espera aí, tem a festa do peão. Aonde mesmo? Barretos. Dá para chegar até umas 4 da manhã, chego em Barretos. E faço um poeirão lá danado. 6 horas eu saio de lá meio chumbado e vim embora. Não enxergando mais nada, né? Aí ele disse que isso é vida. É isso que ele acha que é vida. A insatisfação, porque Deus, quando nos criou, plantou em nós a essência dele. Então, Satanás quer plantar também a essência dele, para que se experimente as coisas do mundo, e as coisas do mundo parecem satisfazer, mas não satisfazem. A Bíblia diz que elas são insatisfeitas. A pessoa nunca se completa, nunca se enche. Por isso que vem aquele vazio que muitos ímpios não conseguem discernir. É a ausência de Deus. É a ausência de Deus que ali, quando Deus entrar, completa aquele Lego. O Lego é a marca. Você já comprou Lego para suas crianças, provavelmente, não comprou? Desenho, tem as figuras, quadros da Lego. Falta uma pecinha. Se instalou ali, o desenho fica perfeito. Fica completo. Às vezes falta uma pecinha. Sabe que peça que era essa que estava faltando? Era Jesus. Jesus entrou ali e acabou. Resolve o problema. É a peça que soluciona e dá um parâmetro visível e claro da figura. E o quadro fica bonito, maravilhoso e lindo. Antes nós éramos pessoas podres, diz Provérbios. Podres, está lá, Provérbios 10, versos 2 e 3. Apodrecidas. Não basta muito. Em alguns lugares que você vai, o espírito da imundícia é tão grande que só falta enterrar, né? Você já não viu isso? Tem lugares que a gente se depara na evangelização na rua, em que você vai chegar em residências que tem tanta tranqueira, tanta imundícia, fora essa tranqueira na vida da pessoa, que é um morto-vivo. Ou você acha que está falando bobagem? Se você sair para a rua evangelizar, você vai se surpreender. Cansamos de ver isso aqui na cidade. E você chegar em lugares assim que tem até bigato na cama do cara. Até bigato. É familiar, né? Tá familiar, amiguinho, bichinho de estimação. Mas por que chegou a isso? Por quê? Porque o espírito da imundícia não deixa enxergar. E a pessoa é como um porco, desculpa a expressão, chamufrando naquela coisa lá, para cima e para baixo. Porque tem a característica segundo a sua genética. Nós somos filhos de Deus, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Por isso precisamos entender, lá no passado da nossa boca morava a violência. Provérbios, vamos deixar aqui para você a lembrança, 10, verso 10 e 11. A violência. Ainda vamos encontrar muitos crentes nascidos de novo que dizem assim: olha, eu sou convertido, mas, interjeição, mas, vírgula, e o resto pode ser que ele diga assim: mas meu braço não, mas meu olho também não, hein? Mas meu ouvido também não é convertido, mas o meu pé também não é. Se precisar usar, eu vou usar. Quer dizer, aí o que denota isso? Ainda falta um complemento na vida da pessoa. Não, eu sou crente, mas não sou besta. Ninguém está perguntando se você é besta. Besta lá no Nordeste é filho de jegue. Por isso tem um carro que anda por aí, chamado besta. A sua função é burro de carga. É isso que os chineses, os japoneses que fabricaram esse carro disseram: olha, esse carro vai se chamar burro de carga, carrega 5, 10, 15 pessoas.
E coitadinho dele, né? Vai ter que se virar. E carrega mesmo, né? Ele leva o nome segundo a sua característica. Antes exaltávamos o pecado, Provérbios 10, 16. A exaltação ao pecado. Hoje estou querendo fazer você lembrar de onde nós saímos. Mas a promoção do pecado não nos leva a nada. A verdade é essa. Não nos leva a nada. Nós precisamos lembrar de onde saímos, mas não promover o pecado, promover a graça, promover a libertação, promover os milagres, promover a ação de Deus nas nossas vidas. Provérbios 10, 20. Antes a nossa capacidade mental era limitada. Se você observar bem, do dia que você aceitou Jesus, quantos anos de crente você tem? Quantos meses? Ontem encontrei uma irmã aqui, perguntei para ela, ela estava na porta lá, e depois eu conversei ali, eu perguntei quanto tempo faz que você está servindo a Jesus? 4 meses. Eu falei para ela, então você é bebê espiritual. Deu uma risadinha assim, espero que não se chocou, mas é verdade. Você precisa continuar firme para você crescer, e você crescer espiritualmente. Nós já tivemos a fase de bebê, todos nós teremos a fase de bebê, a fase jovem, fase adulto e a fase que ninguém quer, né? Fazer o que, né? Antes, Provérbios 10, 24, andavam sem temor a Deus. Não havia temor. Não é de estranhar quando você vê aí fora a pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, você fala, como pode? Como pode, pessoal? Como pode? Sabe por quê? Ele não conhece a luz. E o que nós praticamos quando nós não conhecíamos a Deus? Quando não tínhamos conhecimento da verdade, quais eram as nossas práticas? A ausência do temor a Deus. Quem sabe muitas vezes domingo alguém bateu lá na porta da sua casa e falou, bom dia, eu vim falar de Jesus. Você fala lá dentro, já vou lá e pego, né? Você não via a hora da pessoa sair da porta da sua casa. Aí hoje você está aqui domingo de manhã, como o pastor disse, dando as suas primícias para Deus. Isso graças à misericórdia de Deus. Se não, já teríamos sido consumidos. Você vai encontrar no livro de Salmos, vamos ver se vocês podem me ajudar. É nos Salmos, e está escrito assim 22 ou 23 vezes: a sua misericórdia dura para sempre. Que salmo que é esse? Vamos, gente, me ajuda aí. Eu estou aprendendo. Cheguei agora. Eu sou aluno aqui. Cadê a sua Bíblia? Está aí? 106. A sua misericórdia. Salmo 100 e... Vamos lá. 36. Salmo 136 você vai encontrar dizendo 26 vezes: a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu quero te dizer uma coisa: não abuse da misericórdia. Cuidado. Todas as coisas têm um limite, nos céus e na terra e em todos os lugares. Tudo tem seu limite. Deus é misericordioso, sim. Deus perdoa, sim. Vemos Deus perdoar Davi, seus milagres, mas vemos também os estragos que depois ficaram nas gerações futuras. Por isso, se nós conhecemos a Deus, a nossa prática deve ser constante. É difícil servir ao Senhor? Tem suas dificuldades, mas é um maior prazer poder servir a Deus. É muito mais fácil do que servir as trevas. Você levantar de manhã, pegar a sua Bíblia cedinho, 6h30, 6 horas, 5 horas, sei lá qual hora que você levanta, e ler um texto, 2, e orar, buscar Deus e pá para o trabalho. Você vai embora consciente, convicto: hoje está um dia de vitória, Deus tem coisas grandes para mim, e você alimenta a sua alma com aquilo que você comeu, que é a palavra de Deus daquela manhã.
Por isso que é necessário nós nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus. A fé vem e ouvir o quê? Vamos repetir aqui então. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ouvir Faustão. Você não vai crescer em nada no domingo ouvindo Faustão. E se eu tivesse aqui, ele ia ficar muito zangado com isso, pode ter certeza. Não é propósito de falar mal de ninguém, não. A televisão não nos ajuda a crescer espiritualmente, é isso que eu quero dizer. Não é nem o personagem que ele representa, mas certas coisas não nos fazem crescer. Não, de maneira nenhuma. Por isso, antes nós éramos sem temor a Deus. Já dissemos, Provérbios 10, 24. Se você estiver anotando aí. Antes nós tínhamos uma vida culta. Provérbios 10, 27. Quanta gente que já morreu cedo, né? E morre cedo sem Jesus. Nós estamos vendo uma geração que está sendo dizimada até os 25 anos. Jovens, adolescentes, jovens morrendo nas drogas, nos vícios, nas dependências, sendo que é uma vida linda, maravilhosa lá pela frente, mas optaram pelo caminho aos quais não lhes trará nenhum benefício. Por isso, vida curta. A Bíblia diz que aqueles que obedecem à palavra do Senhor têm vida longa. Então, se tem algum jovem aqui que está doente, você é jovem, você precisa tomar posse da promessa de Deus. Fala: Senhor, a tua palavra diz que quem teme a ti tem vida longa, mesmo que morra vai ressuscitar. Essa deve ser a nossa convicção. Vida longa. A palavra de Deus nos diz, Deus nos diz a sua palavra. A maioria dos homens de Deus morreu lúcido, consciente e vendo as suas gerações. Então, o que a gente está vendo hoje? O negócio bem ao contrário. Até crentes, muitos crentes morrendo cedo. Muitos, não é pouco não. Nós precisamos tomar mais posse da palavra de Deus. Somos atacados por doença? Nem me fala. Só ano passado passei por 2 cirurgias. Aliás, acho que foi 3, né? Num dia só, hein? 2 cortes de 10 centímetros de cada lado e fora uma outra ainda. Falei: ai meu Deus, que maravilha. Eu que estava correndo de faca, que sempre corri, né? Ou bisturi, seja lá, que usaram, que eu nem vi. Mas não vi porque estava, claro, né? Estava sob efeito anestésico. Mas o que acontece? Voltando à palavra, vida curta, vida sem vida. Provérbios 10, 28. Sem esperança. Esta era o nosso legado passado. Sem esperança. Quando alguém morre sem Deus, olha as histórias que você ouve no velório. É uma mais escabrosa que a outra, não é assim? Você sai de lá meio arrepiado, assim, você fala: meu Deus, o sangue de Jesus tem que correr. Olha, que esse não seja meu fim, você ora e tal, né? Não tem esperança. E se chegar alguém e falar assim: ó, esse foi para o céu, aí fala: nossa, mas que céu que é esse? Não, esse aí, olha, não vamos julgar não, mas acho que o que ele fazia já diz tudo. Aí o que acontece? Sem esperança. Nossa esperança é a sua vida. Nossa convicção é que um dia estaremos com Ele para sempre. Eu tenho um endereço onde eu quero chegar. Todos nós aqui sabemos onde queremos chegar. Acredito que todos são conhecedores da palavra de Deus. Antes éramos ímpios, sem conhecimento de Deus, desde a concepção. Só revisando, capítulo 58 de Salmos, verso 3. Sem nenhuma razão até de existir. Mas Deus nos criou lá no culto da nossa mãe, fomos formados, entretecidos, com um propósito definido e claro, com todas as limitações que temos,
mas é para servir ao Deus Todo-Poderoso e aquele que realmente é merecedor da nossa adoração e a nossa gratidão. A Bíblia diz lá em Provérbios, isso aí tudo Provérbios, porque o Antigo Testamento é bom, muito bom. Provérbios 21, verso 10. Antes éramos homens que só desejávamos o mal. Será que você consegue lembrar um pouquinho quem você era? Antes eu faço, eu vou prejudicar, eu tenho força para fazer aquilo, eu vou. Mas graças a Deus que isso era. E acredito que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Antes, diz Isaías capítulo 1, verso 2, éramos filhos desviados, filhos da ira. Antes nós éramos desesperados. Isaías 1, verso 6. Você já viu alguém desesperado? É a pior coisa que tem. A pessoa não se consegue localizar em endereço nenhum. Sem Deus, é um homem desesperado. Antes nós éramos insensatos, sem raciocinar, vivíamos dizendo: Deus não existe. E o duro, que eu tenho ouvido até crente falar isso, eu não sei se é, mas pelo menos frequente. Falar: olha, acho que Deus não existe. Olha, depois do que aconteceu comigo essa semana, Deus não existe. Daí ele mexe e fala: misericórdia de Deus. Pensa que bagunça. Deus existe ou não existe? Existe. Ele é o Criador de todas as coisas. A ciência está provando que Deus existe. Nunca os cientistas falaram tanto sobre apoiando a criação. Até algumas universidades que falavam contra resolveram abrir mão e deixaram aberto que cada um creia no que quiser, como dizem. Mas na verdade isso é prova: Deus existe. Ele existe. Aliás, você já assistiu o filme? Já? Como que é o nome dele? Deus não está morto. Se você não assistiu esse filme ainda, tira domingo de hoje. Não sei se tem aí, parece que tem um monte de filme aí. Se não tiver aí, se não tiver, se providencia. Se não tiver, até na locadora secular. Deus não existe. Essa é a crença de muita gente aí fora. E está cheio de gente que até vem à igreja, mas desconfia. Fala: será que não estou me enganando não? É o espírito das trevas. Será que lá no final, quando a gente chegar, será que eu não fui enganado? Meu irmão, você não está sendo enganado não, pode ter certeza disso. Eu não estou aqui para perder tempo. Estamos aqui para ganhar tempo em ajudar você a escolher entre céu e o caminho oposto. Mas eu prefiro que você vá para o céu. O desejo que formos para o céu. A Bíblia diz também que o homem sem Deus, e se ele não aceitar Deus, ele será fogo, alimentará o fogo do inferno. Nós não fomos gerados para isso, porque a Bíblia diz em Lucas que Deus não quer que ninguém se perca. Se Ele não quer que ninguém se perca, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte não tem outro jeito, é levantar cedo, ir para o banheiro, escovar os dentes, fazer as necessidades pessoais, arrumar uma roupa e cair na estrada, né? Mas se eu ficar lá: Deus, que vontade de estar no banheiro, será que o Senhor podia por mim? Pô, mas espera aí. Deus, será que o Senhor podia lá resolver isso para mim? Ele não vai, porque essa é a sua função, essa é a minha função. Certamente Ele pode te ajudar naquilo que não é do nosso alcance, do nosso legado. O impossível pertence a Deus, mas o possível é sua responsabilidade. E qual é o possível? Começa pela palavra, começa pelas coisas de Deus, começa pelas coisas santas. Antes, a minha casa espiritual estava construída sobre
areia. Qualquer chuvinha ela escorregava para lá e para cá. Mas hoje, segundo nos diz Mateus 7,26, eu posso dizer que a minha casa está construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. A sua também. Antes dava uma chuvinha, você já falava: ai Deus, está vindo uma tempestade aí, lá vai o meu casamento, lá vai não sei o que, e você punha o joelho no chão, mas você resolveu tirar a sua casa da terra movediça, de coisas que não trazem estabilidade, e firmar a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Antes eu era um incrédulo, não cria no poder da palavra. Lucas capítulo 24, eu não cria. Mas hoje, depois de tantos anos, quando aceitei Jesus, passei a crer, claro. Me lembro as primeiras vezes que eu fui adolescente, criança praticamente, fui ouvir o Evangelho com meu pai e com a minha mãe que me levaram. Lembro bem disso. Às vezes no caminho, no carro, meu pai falava assim: minha mãe, será que isso é verdade? O pastor pregou lá, será que é assim mesmo? E não demora muito, sempre tem um incrédulo no meio, né? Toda família tem um incrédulo. Pode ver, sempre tem alguém no meio que não é por aqui. Mas nós éramos, hoje nós podemos dizer que nós cremos. A nossa casa está fundamentada na fé em Cristo Jesus. Hebreus 11, versículo 1. Lembre-se disso. E todo o capítulo 11 descreve a galeria dos heróis da fé. Venceram porque creram, venceram porque confiaram, venceram porque mantiveram a sua fé. Eu já passei pelo vale da sombra da morte, para lá, para cá, para cima, para baixo, várias vezes. Tem hora que eu falo assim: rabiscou. Você faz até assim, passou liso. Falei: meu Deus, misericórdia, dessa vez não foi. Vamos para frente. Vamos para frente, a vida continua. Mas se eu ficar só assim, nossa, ai, quanta luta, ai, Jesus. Pare de olhar para a situação aparente e olhe para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Olhe para Jesus. Passa a olhar para Jesus. Porque depende de onde você está plantado, você pode ser influenciado para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Vamos usar um pouquinho a história de alguém que você conhece. Sansão, por exemplo. É 10h30 que termina aqui? É 10h30? Bem, então deixa a Sansão de fora, vamos para frente. Não vai dar tempo. Sansão, lembra um pouquinho dele. Você lembra quem é Sansão, né? Muito claro. Juízes 14. Aí o que a Bíblia diz? Que ele era um homem que havia perdido a confiança dos seus pais. Imagina, o pai diz assim: não namore com essa menina. E ele vai lá, hein? E prova para o pai dele que ele é bonzão. Vai lá e namora uma pessoa que não deveria namorar. Perdeu a confiança do seu pai e da sua mãe. Mais abaixo você vai encontrar dizendo assim que Deus até permitiu isso. Mas será que Deus permite o fim de alguém? Será que Deus queria o fim de alguém? Não. Nós precisamos entender que Deus nunca desejou a morte a ninguém. Aliás, a morte até é uma coisa que entrou na face da terra por causa do pecado. Que se não tivesse entrado, teria gente aqui com 1 milhão de anos. Ou mais, né? Uma pancada de anos. Estaria por aí ainda Matusalém, Abraão estaria por aí, a turma toda estava por aí, em algum canto, né? É só pegar um jatinho e ir lá na Cisjordânia, encontrar com Abraão, a barbona de 2 quilômetros. Olha, uma aldeia, boa tarde, Abraão, vim ver suas ovelhas, né? Melquisedeque, Matusalém, Josué, Gideão, toda a turma, Davi, já velhinho, com 2 muletas, nenhuma, né? Nem 2, mas
Tudo isso passou. Tudo isso já passou, é tempo. Por isso que o pecado, ele reduziu consideravelmente o tempo e a vida do homem na face da terra. Por isso que essa geração pecadora que está hoje, está morrendo com menos de 30 anos. Em 30 anos eles conseguem cometer tantos pecados que um homem de 100 anos no passado não fazia. Desculpa o exagero, mas essa é a verdade. Com a internet hoje o cabra está perdidinho. Se não souber apertar um botão lá e dizer que aquilo ali está na hora de fechar aquilo ali e não entrar mais ali. Antes, Sansão, ele perdeu o domínio próprio, domínio sobre os seus impulsos emocionais e principalmente sexuais. O homem não podia ver uma mulher bonita, já estava agarrando. Cuidado com isso aí, né? Quando você vai cumprimentar alguém, não fica se jogando em cima, né? Eu, de vez em quando, faço até assim. Acho que você já percebeu, né? Ué, cumprimenta, um abraço, por favor, né? Não fica amassando os outros. Respeita. É verdade, gente. Mas tem gente que... Para com isso. Você é lavado, sangue de Jesus. Você é santo agora. E se você é casado, meu amigo, pelo amor de Deus, pior ainda para você. Então, cuida dos seus desejos aí. Sansão viu lá e já pimba. Acabou com a vida dele. A queda de Sansão, quem foi a queda de Sansão? Mulheres. Que não foi só Dalila. Essa daí que está no capítulo 16, verso 1, nem o nome dela aparece. Ele viu lá, falou, essa daí mesmo, e já correu para o motel. Crente mulherengo, safado. Está cheia a igreja disso hoje. Você desculpa falar assim. A gente está cansado de aconselhar crente mulherengo e sapida. Outro dia apareceu na igreja e falei, você, como é que sua vida? Pastor, vou frequentar aqui. Eu falei, Deus, me dá discernimento. Esse camarada aí está muito para frente. Já chegou aí, pastor, nossa, isso aí parece que foi enviado. Não vi isso daí. Aí, quietinho, aí que eu fico mais sério ainda. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Algum problema? Não. Mas já estou de olho em você, como que dizendo aqui, né? À noite veio no culto, não demorou 10 minutos que eu já vi ele agarrando as irmãs lá na igreja. Estava lá. Falei, Jesus, isso aí não vai dar certo aqui na igreja não. Eu vou ter que chamar esse camarada. Terça-feira está lá de volta, ele sentado no consultório. Querido, eu vi uns negócios aí meio estranhos. Você é casado, é solteiro? Sabe o que é, pastor? Já passou 1, 2, 3, 4, 5. Falei, para. Só mais não. Já entendi tudo. Muda de vida, se converte. Se você quer frequentar a igreja aqui, eu estou procurando crentes que querem Jesus. Se você quer o mundo, fica lá fora. Só veio mais uma vez na igreja. Agora estou vendo ele andar até com o sexo oposto já. Aí é preocupante, né? Tomara que não esteja. Andar com homem até pode, né? Mulher até pode. Andar assim que eu digo. Tá junto, assim, conversar, mas aquelas coisas, né? Que tá hoje por aí não, né? Aí fica difícil. Vai descabeçando cada vez mais. Onde a vida imoral se tornou natural. Tudo pode. Deus perdoa, Deus é misericordioso. Sim, cuidado. Ele é misericordioso, mas também Ele é justiça e juízo. Vou um pouquinho, mas puxar um pouquinho. Tudo que semearmos, o que você quer colher? O que nós estamos plantando? O que nós queremos colher? Então vamos dar uma olhada no que a gente está plantando. É muito importante isso, para que isso faça toda a diferença. Perdeu o nazereado, sabe aquele momento especial, exclusivo de Deus, nazireu, separado do ventre da mãe, para ser libertador de Israel.
Às vezes você vê crentes da igreja que deveriam ser para lá de Silas Malafaia, a ajudar a combater a corrupção e o pecado, mas o cara está 20 anos na igreja, não sai daqui. Tinha vocação, tinha chamado, era nazireu de Deus, era separado, resolveu descabeçar com esse mundão. Que seria de mim hoje? Não seria, estava perdido, atrapalhado se eu fosse seguir os sentimentos e as opções que o mundo oferece? Não pelo fato de nós sermos às vezes passar por situações, a gente joga tudo para cima. Não, não é assim. Todos nós vamos passar por privações e lutas, mas vamos continuar orando, vamos ao Getsemane. Pode ser que ali a gente soe gotas de sangue por causa da luta, daquilo que vem vindo, mas a vitória virá em nome de Jesus. A vitória virá, porque o pecado é insistente, ele bate. Quantas vezes você vai ter que levantar de noite e dizer assim: Satanás, seus demônios, sentimentos, desejos, sai da minha mente agora. Talvez você não viu nada de ruim, mas pum, você falou: opa, de onde que veio isso? É na hora de rejeitar. Ninguém cai no pecado do dia para a noite. Todos os exemplos bíblicos são assim, aos poucos aí. E é essa questão que a gente precisa vigiar, como já falamos ali ontem à noite. Perdeu a força divina, aí não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais vir à igreja. Outrora cheio do Espírito, curando os enfermos, libertando, mas o inimigo vem e pá. Vigilância, porque Deus se levantou para ser diferente. Deus te levantou para ser diferente. Eu fico feliz que você vê a escola dominical, glória a Deus. Continua, estimula os desagregados, aqueles que pouco vêm, só vêm no domingo à noite. Os não berianos. Os berianos vêm na escola dominical, estão sempre aí, né? São os que querem aprender. Mas tem aquele que só vem de vez em quando, tá? Isso não é legal. Estimula eles para vir aqui para crescer na palavra de Deus. Perdeu a visão. Sansão perdeu a visão. Olha quanta coisa que ele perdeu a confiança dos pais, perdeu o seu domínio próprio sobre suas emoções, perdeu o nazereado, perdeu também a sua força divina e ainda perdeu a visão. Furaram os seus 2 olhos. Não bastasse furar, amarraram umas correntes nos pés, nas mãos, colocaram dentro da prisão, e dentro da prisão tinha o quê? Um moinho. A Sansão, além de preso, ainda ter que ser uma máquina de produzir farinha. É isso que Satanás faz. Ele faz tudo isso daqui. Faz a pessoa um escravo, um trabalhador dele. Imagina os midianitas felizes, olhando pela grade assim: ei, Sansão! Ele não enxergava nada, só assim, tentando localizar. Triste. Para quem era para ser libertador, chamado para libertar uma cultura inteira. Que ele não deixa o diabo tirar o teu nazereado, a vocação ministerial que Deus te deu. Não deixa Satanás destruir a tua vida moral, sexual. Não deixa Satanás furar os teus olhos. Não deixa Satanás tirar a força de Deus da sua vida. E por último, cuidado, porque caso contrário pode perder a vida, como aconteceu aí. O relato final de Juízes 16, verso 36, se eu não me engano, 36, ele diz o seguinte: e a sua última oração, e Deus atende orações. Eu acho que eu deveria ter feito uma outra oração. Eu acho. Cada um pensa de um jeito. Abre aí Juízes. Supostamente ele tivesse feito uma oração diferente, eu até acredito que Deus poderia ter resolvido essa questão, porque afinal ele ainda era jovem e forte, e o que ele precisava? Somente a recuperação da sua visão e dos seus olhos. Deus não é Deus da vida? Deus não é Deus de milagre? Deus poderia
fazer com que os olhos que foram furados lhe dar novos olhos. Deus poderia, por que não? Deus é o Senhor da vida, e aí sim seria um milagre completo. O capítulo 16, verso 30, se você puder abrir a Bíblia, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Irmãos, cristão morrer com ímpio, triste morte, né? Morra eu com os filisteus. Eu não quero morrer com ímpio, não. Se for para morrer, eu quero ter uma morte linda, maravilhosa, se é que existe. Se é que existe, porque morte é morte, né? Mas dizem alguns estudiosos que tem algumas mortes lindas por aí, que você vê até na face da pessoa, né? Aquela face está assim sorridente. Lembre-se que ele diz mais: e inclinou-se com força, caiu sobre a casa, sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou com a sua morte do que o matara com a sua vida. Eu acredito que ele tivesse orado assim: viva eu, Senhor, e que morram os filisteus. Será que Deus poderia ter atendido? É claro, no meio dos escombros, a família ia chegar lá um dia depois, tudo caído, ia achar o Sansão vivinho no meio dos escombros lá, ia levar ele para casa, o pai e a mãe ia cuidar de novo, e muita coisa poderia acontecer. Mas o indivíduo que parece que não pensa, faz essas orações loucas, e não é à toa que Deus atende algumas tão depressa, depois a pessoa não sabe por quê. Tem até crente orando, dizendo: quero morrer. E aí de repente se ouve assim: fulano está doente. Aí todo mundo: ai, um mês depois fulano morreu. Ui, não é assim? É verdade. Porque está querendo, está cheio de crente no meio da igreja, a gente está aconselhando: ai, que vontade de morrer, pastor. Olha, já estou começando a fazer aquilo que o presbítero lá no YouTube, lá, conhecido amigão lá, faz também. Quer morrer? Então vamos orar já. Então o camarada muda de ideia rapidinho, né? Rapidinho muda de ideia. Que na verdade não sei porque alimenta o sentimento. Se nós somos de Cristo Jesus, a vida de Deus está em nós, a morte não está em nós. Lembre-se bem, Deus atendeu a oração de Sansão. Ele disse que morra eu e os filisteus. Só vou revisar para você entender o que eu estou pensando. Eu, como homem falho e frágil, se ele tivesse dito assim: que viva eu, mas que morra quem tinha que morrer. Então cuidado com o que você fala. Muito cuidado. É muito cuidado mesmo. Por isso lembre-se, a caminho da finalização aí, só mais umas 2 horas, se você tiver paciência. Criançada forte, saudável, aguenta qualquer tranco. A Bíblia deixa bem claro que quem nós éramos e quem nós somos hoje. Se for falar tudo quem nós somos, a gente ainda vai ficar muito tempo aqui, né? Porque o que tem de texto para falar quem nós somos, muito mais do que quem nós éramos. Hoje somos novas criaturas, lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, filhos da promessa, nascidos de novo. Nós temos tantas coisas boas a nosso favor e que precisamos entender o propósito de tudo isso. Nascidos de novo. Não mais a velha natureza faz parte da nossa vida. Por mais que ela tente ressurgir, você busca o Senhor, resista o mal, puxa da aparência má, e Deus vai te dar a vitória em Cristo Jesus. Amém. Se antes, como falamos, éramos trevas, agora nós somos luz, e devemos ser 2 coisas que a Bíblia diz, não único com o versículo: luz e sal. O mundo está andando na escuridão, precisa de gente que mostre a verdade, o ensino, a palavra, a justiça. Se antes odiávamos, agora nós podemos amar. Se antes a gente agia de uma forma estranha, hoje nós podemos agir de outra forma. Antes nós não tínhamos temor, como frisamos várias vezes, agora nós temos o temor de Deus.
Conhecemos as ações de Deus, sabemos como Deus age, o que Ele faz e como Ele atua. Eu quero finalizar aqui, já passei 5 minutos. 2 Coríntios 5,17. O que está escrito ali? As irmãs aí, vamos ver as irmãs. Nada de abrir Bíblia não, olha aqui para mim, aqui, fecha a Bíblia aí. 2 Coríntios 5,17, você já viu? Então fala aí, vai. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está onde? Em Cristo. É velha criatura. Ah, é nova. Então tem que ser nova, né? A gente tem que batalhar para ser nova. Todo dia essa é a nossa guerra. Todo dia. Porque o velho sempre quer. O velho sempre quer aparecer. E vira e mexe, você tem que falar assim, baixa aí. Às vezes a gente tem que falar para nós, às vezes, ouviu? Eu já falei comigo. Quietinho aí. Você está morto. Morto você pode. Então lá, nem belisca. Puxa mesmo para ver. Quem sabe ele ressuscita, né? Morreu uma mulher na Alemanha e ficou uns 3 dias enterrado, ressuscitou na sexta-feira. Está lá na internet, com o rolo. Uma velhinha, 90 e poucos anos, resolveu voltar à tona, né? Estou aqui de volta, surpreendeu o mundo. Todo mundo ficou assustado. A pessoa ressuscita por aí bastante. E a pressa das funerárias hoje, nunca vi tanta pressa para enterrar. Ó, você tem que até bronquear. Ó, não, vamos curtir o morto aqui, depois você enterra. Eu passei muitas vezes aqui, ó, bem ali, ó. Tem que chegar no ouvido do cara e falar, ó, estou fazendo velório, dá licença. Vai, espera num cantinho lá que o morto não está com pressa não, viu? A vontade de enterrar é tanta, né? E a gente está aqui fazendo o culto, vai que ressuscita, né? Tá, imaginou? Coisa linda, maravilhosa. Os irmãos começam. A irmã Amélia volta aí, né? Boa tarde, cheguei, irmãos. Você falou, opa, quem mais que morreu depois disso? Morreu mais alguém aqui depois disso? Morreu mais alguém depois disso? Sua mãe? Seu pai? Quem que faleceu? Foi seu pai? Irmãos, um dia nós vamos ter o privilégio de ver até a morte sendo vencida. Glória a Deus. Esse é também um dos maiores inimigos nossos. E o último a ser vencido, Apocalipse diz, é a morte. Por isso, nossa batalha não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. Lembre-se, agarre-se nas promessas de Deus, busque no Senhor, viva uma vida de vitória. Jejue. Irmãos, às vezes a gente tem que jejuar pelas nossas mazelas. Tem uma coisa muito errada no meio cristão. As pessoas só jejuam para receber milagre. Você já viu isso? Só para receber milagre, cura. Eu até hoje não encontrei ninguém que falasse assim, estou jejuando para mudar de vida, para me converter. Eu estou jejuando para parar de falar mal dos irmãos. Eu estou jejuando para Deus passar realmente, fazer uma transformação, uma geral na minha vida, que assim não dá mais. Nem eu que aguento mais. Mas você, estou jejuando, estou fazendo a campanha de... Não sou contra a campanha, muito foi feito aqui, lá também faz. Mas eu fico me perguntando, se faz campanha para cura, por que não faz campanha para mudar de vida? 7 quartas-feiras para mim, Deus cortar a minha língua. Vou orar e jejuar. Aí o cara fala, ai Deus, vai que corta mesmo, né? 7 semanas de jejum e oração para Deus me dar olhos santos. 14 semanas de jejum para mim dar um ouvido santo, porque coisa está feia. Eu só ouço que eu não devo. Provérbios capítulo 1, roda dos escarnecedores.
Talvez tenha que se fazer isso, irmãos. Essa é a nossa guerra, a nossa batalha, todos os dias. Todos os dias. A gente já levanta, às vezes nem levanta. Às vezes antes de levantar já a guerra já foi armada. Mas Deus é contigo. E resumindo e finalizando, só entrarão lá, vamos lá, só entrarão lá, agora não sei exatamente para que lado que fica, eu acho que agora deve ser para baixo, porque o sol está aqui, então nós estamos de ponta cabeça, o céu agora nesse exato momento me parece que é para baixo. Você está estranhando? Dá uma olhada lá no giro da coisa, no giro do globo. Se estamos em cima, é porque a coisa está para baixo, e se estivermos embaixo, é porque a coisa está para cima. Ciência. Não entendeu nada, né? Vai pensando aí, vai pensando que você vai entender já para se sair daí. Se o sol brilha aqui, é porque nós estamos no lado oposto da coisa. Não descobriram um novo astro esses dias? Não sei quantos milhões de anos-luz. Lembre-se, quem são os candidatos para a eternidade? Os lavados, os comprados, os redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, os nascidos de novo. Lá não entrará, e aí tem a lista. Gálatas diz isso, Apocalipse diz isso. Ficarão de fora. 13 itens tem lá, assim, um embaixo do outro. Ficarão de fora. Dá até medo, tanta listagem que tem ali. Para isso nós precisamos nos esforçar. E lembrando bem, se a gente não se vê mais, eu já estou começando a falar assim, a gente se vê lá em cima. Amém. Que eu estou esperando a volta de Jesus. E estou orando todos os dias por isso. Apressa-te em meu auxílio. Estou usando o livro do Provérbio, de Salmos, quando Davi diz assim: Senhor, apressa-te em meu auxílio. Senhor, volta logo, porque eu não quero ver o fim desse negócio. Que eu estou vendo da onde vai parar isso daí. Eu já sei. Estou estudando a Bíblia para quê? Para estar informado, para saber a história, o tempo em que estamos vivendo. E eu não quero ver aquele finalzinho que está bem claro na Bíblia. Se tiver que vir, faça como Filipe, numa carruagem de fogo e... mas eu ainda quero ficar por aqui muito tempo. Então, continue vivendo para Jesus. Seja qual o tempo que Deus tem para nós, viva hoje como se Jesus voltasse hoje. Ele pode voltar agora à tarde e estará dentro do cronos de Deus, do tempo de Deus, sem problema nenhum. Pode ter certeza disso, porque está tudo muito evidente, está muito claro a realidade no mundo todo. Por isso, irmãos, é tempo de pegar em Jesus. Não dá mais para brincar. Eu vou na igreja porque o pastor, agora é o pastor Lúcio, né? Pastor Paulo, pastor Anies. Agora eles estão me cobrando. Eu venho à igreja porque eu amo Jesus. Eu vou à igreja porque eu amo Jesus. Eu vou à igreja porque o Senhor é comigo e eu desejo dar a Ele um culto. E eu vou à igreja. Muitas vezes lá na igreja, já cheguei lá, tem 6 pessoas. E aí você olha uma estrutura que cabe 1.100 pessoas. Você acha que eu fico contente? Eu fico lá, glória a Deus, eu fico triste também. Mas eu estou cumprindo a minha missão. Estou cumprindo a minha missão. Ninguém vai poder dizer: o pastor ficou em casa porque tinha 5 pessoas na igreja. Eu estou lá com 5. Se for para ser salvo com 5, vai ser com 5, com 10, com 20. E se tiver um lá, eu vou estar lá também. Porque mais vale uma alma do que eu ganhar as riquezas do mundo todo. Mas é tão pouca gente. Olha, o que diz a Bíblia sobre entrar no céu? Fala mais alto.
São poucos. Aí você vai lá para o Apocalipse e diz assim: multidões e multidões, milhares e milhares, no vale da decisão. Nessa iminência, nós precisamos nos esforçar. E eu vou usar esse texto: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Se tiver alguém atrapalhando na frente, você fala: dá licença, irmão, estou indo. Dá licença, é por aqui, não atrapalha não. Porque nós vamos encontrar gente também até dentro da igreja, que são aqueles que ficam na porta. Não tem nada a ver com os diáconos, me perdoe. Não é nada a ver com o diácono. Na porta que eu digo, não deixa entrar e não deixa sair. Está lá em Lucas, Marcos e João, que eram os fariseus da época de Jesus. Quando alguém falava: eu vou frequentar aí, a pessoa falava assim: não, pelo amor de Deus, vai para outra ali, aqui não dá não. Aqui só tem lugar para mim, não cabe mais ninguém. E eu não vou dizer as outras coisas. Religiosos. Por isso, nós somos lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Novas criaturas. Viva intensamente a Jesus. Dá uma olhadinha para o lado aí. Quem você está vendo? Olha direito. Você não olhou direito. Quem você está vendo aí do seu lado? Olha de novo, que eu acho que você não entendeu. Olha bem quem você está vendo do seu lado. Não é o André não, viu, pastor Lúcio? Ana, também não é esse moço não. Quem você está vendo aí do seu lado? A imagem e semelhança de quem? De Jesus. Precisa trocar os olhos, né? Passar por uma cirurgia espiritual. Olhe com os olhos espirituais. E aí a gente vai entender um ao outro muito mais fácil para entender um ao outro. Compreender nas necessidades, nas dificuldades, saber aquele irmão, aquela irmã é imagem e semelhança de Jesus. É meu irmão. E eu preciso ajudar. Eu preciso fazer com que ele também chegue aos céus. Não quero chegar lá sozinho. Que graça teria uma meia dúzia de brasileiros no céu? Já pensou? E uma vasta área vazia assim, ó, desabitada. Aí o pessoal diz: isso aqui é o céu. Mas é o céu dos brasileiros. Eles chegaram aqui, poucos estavam preparados. Deus quer que a casa se encha. Ele está trabalhando para isso, ó, faz tempo. Faz tempo que ele vem trabalhando em cima disso. Vamos colocar em pé. Hoje você louva, você adora, você exalta, você glorifica o Senhor. Hoje você é livre. É livre. Por isso, você que é livre, adora o Senhor por aquilo que Deus fez na sua vida. Levanta a sua voz, comece a agradecer a Deus. Você que é livre, você foi liberto, você foi curado, você foi restaurado, você é livre. Você pode adorar o Senhor, você pode exaltar. Hoje você não é mais escravo do pecado, você é servo da justiça. Você ama o Senhor, glorifica por aquilo que Deus fez na sua vida, exalta o Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele está fazendo e continuará fazendo. Passado sim, foi transformado, foi restaurado, foi curado. Hoje você é servo da justiça. Pai, nós te louvamos porque o Senhor fez uma obra nas nossas vidas. Nós não tínhamos direito, mas o Senhor morreu por nós, dando-nos vida, dando-nos esperança, dando-nos graça, dando-nos, ó Deus, salvação, perdão, cura, libertação. Pai, nós te exaltamos. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua fidelidade. Nós não éramos merecedores de tão grande salvação, mas nós te louvamos que o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário em favor dos meus pecados. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te exalto, eu te glorifico, eu te adoro, Senhor, por esta igreja, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelo esforço
tua palavra, cheios da tua misericórdia, cheios da tua bondade. Senhor, conduz-nos em vitória como igreja. Faz de nós uma igreja triunfante, faz de nós uma igreja vitoriosa, faz de nós, Senhor, uma igreja que alcance os céus. Nós queremos chegar lá, Senhor, nós queremos estar lá como igreja naquele dia. Por isso, prepara, Senhor, as nossas vidas. Cada dia possamos nos preparar mais e mais para estarmos contigo, porque sabemos que o Senhor há de voltar a qualquer momento. A ti a nossa gratidão, porque um dia o Senhor fez a obra da regeneração. Um dia o Senhor fez uma obra na nossa vida e nós te louvamos porque nós podemos continuar te servindo. Jamais queremos deixar os teus caminhos, jamais queremos abandonar, Senhor, a tua palavra, e sim manter-nos firmes até o final da nossa vida. A ti a nossa gratidão, e a ti o nosso louvor, e a ti a nossa adoração. Nosso muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, te agradecemos e te exaltamos